O governo alemão liberou um documento oficial no dia 3 de janeiro de 2013. Esse documento revelava de forma estarrecedora acontecimentos no futuro. Este documento tem como nome de Deutscher Bundestag. Documento Deutscher Bundestag é um comunicado à imprensa de número 17/12051 do dia 3 de janeiro de 2013. A primeira parte do documento fala de inundações e como deveria ser a resposta do governo caso haja inundações. A outra parte do documento fala de análise de risco e da proteção da população contra uma pandemia de vírus como o MOD-SARS. O documento impressiona pelo fato dele ter sido emitido no dia 3 de janeiro de 2013 e está acontecendo neste momento, 7 anos depois, ou seja, agora, no ano 2020. E é isso exatamente como foi previsto. O documento revela. O documento pergunta qual é a probabilidade de ocorrer uma pandemia. E o próprio documento responde: altamente provável. Então, isso iria acontecer. Angela Merkel recentemente disse que 70% das pessoas poderiam ser infectadas com esse vírus. E nós vimos que o documento ele traz detalhes surpreendentes sobre o que aconteceria em 2020. O documento ele nos impressiona. Ele é bem extenso e tem em torno de 80 páginas. Por que estamos dissecando esse documento? É porque é um mistério. Um mistério que a gente, por mais que analise, não consegue entender como é que eles conseguiram, há 7 anos atrás, detalhar todos os acontecimentos futuros, os acontecimentos que estão ocorrendo nos dias de hoje. Esse documento ele tem detalhes importantíssimos. Esse documento ele fala que haveria uma pandemia global. Ele fala que haveria uma pandemia global. E é o que está acontecendo. Uma pandemia global. Mas note, como eu já disse anteriormente, isso foi 7 anos atrás. 7 anos. Isso está acontecendo agora, em 2020. E qual seria o vetor que causaria o problema, esse problema? Qual seria o vetor que causaria esse problema? Sabe, o cenário que contém nesse documento é um cenário da ação de um MOD-SARS. Hipotético. Por isso que nos chama a atenção e nos impressiona muito. E dizem, por exemplo, que seria um SARS tipo, pasme, o que o documento diz. Ele seria tipo coronavírus COVID. Você vê o grau de importância
desse documento. Ele não é um profeta, é um documento que o governo alemão colocou nas mãos da imprensa há 7 anos atrás. E ele agora detalha de forma impressionante os acontecimentos em 2020. O vírus provável seria um coronavírus. E isso foi dito há 7 anos atrás. Como é que eles sabiam? É a teoria da conspiração? Eles são adivinhos? Não sei. Não sei. Mas essa é a realidade. É a realidade. E também colocam aí o vírus da gripe H5N1, entre outros, como HIV, mas o primeiro mencionado aqui na relação, o primeiro mencionado que causaria a pandemia é o coronavírus. Não impressiona? Impressiona sim. Gente, documento de incubação, ele fala como seria a ação desse vírus, como ele seria incubado. Sim, o documento revela que o período de incubação desse vírus levaria até seu desenvolvimento de sintomas seria de 5 dias. Eles estão dizendo que são 4 dias, mas eles diziam que eram 5 dias, até que se manifestasse fortemente aos 14 dias, ao 14º dia, aos 14 dias, ele haveria a manifestar. É o que o documento diz. Esse documento entregue à imprensa pelo governo alemão há 7 anos atrás. Minha gente, e ele diz que o vírus, preste atenção, que no documento, esse aqui é o documento que foi dado à imprensa alemã há 7 anos atrás. E nesse documento aqui está dizendo o seguinte: aqui diz que o vírus atacaria o sistema respiratório, fazendo a pessoa ficar tonta, teria câimbras, e aqueles que morreriam como resultados da infecção, que é a letalidade. Como é que eles sabiam desses detalhes? Mas está no documento. Aqui o documento oficial dado pelo governo alemão à imprensa alemã há 7 anos atrás. Sabe, o documento, ele revela, dando continuidade aqui, o que diz o documento, está em alemão, ele revela onde o vírus iria aparecer. Você imagina uma coisa dessa? Foi algo orquestrado? Eles trabalharam para que isso acontecesse, mas o documento, ele revela aonde o vírus iria aparecer. O documento diz: o vírus iria se manifestar especialmente na Ásia, América do Norte e na Europa. Ele fala inicialmente na Ásia. Por que não no restante? Razão porque eles dizem isso está relacionada ao próximo dado revelado. Inicialmente seriam 10 casos na Alemanha e espalharia atingindo 70% da população,
como disse Angela Merkel, nós mencionamos anteriormente. O documento seguinte, que faz parte dessas 80 páginas, desse documento da imprensa alemã, ele fala quando aconteceria. Opa! O documento fala quando aconteceria. Quando isso aconteceria exatamente. Ele diz aí, nesse documento, que ocorreria no mês de fevereiro na Ásia. E aí? O que você me diz? Meu amigo, amiga, isso não impressiona? Ele está dizendo aqui no documento que ocorreria em fevereiro na Ásia. Na Ásia. E foi exatamente o que aconteceu. O corona surgiu em fevereiro na Ásia. E eles disseram isso há 7 anos atrás, conforme você pode ver no documento, nesse documento. E depois de tudo, a dimensão de tudo isso seria sentida em abril, seria identificado. Isso é de impressionar, não é? Então viria do sudeste da Ásia, onde está a China. Na realidade, o documento está dizendo que ele viria do sudeste da Ásia, ou seja, lá da China, e viria da feira livre, onde estão os animais. E isso é exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? E diz o documento que apenas 2 pessoas estariam na Ásia, trariam a doença para a Europa, e de lá seria disseminada rapidamente. É o que o documento está dizendo. É que esse documento está dizendo. Sabe, meus amados? É interessante que a continuação do documento até quando duraria isso? Aí que impressiona. Presta atenção no que vai ser dito agora. Queira Deus que não aconteça isso. Mas eles estão falando da durabilidade, ou seja, quanto tempo essa situação ela estaria massacrando o mundo? Quanto tempo perduraria essa situação? E o documento diz o seguinte, veja o que o documento diz. Ele diz: podemos ter casos parecidos o tempo inteiro. A duração aparentemente será de 3 anos. O documento diz que a situação vai se estender por 3 anos. Espero que ele esteja errado. Até aqui ele aceitou. Até aqui a revelação desse documento alemão, do governo alemão, dado à imprensa alemã há 7 anos atrás, até aqui aceitou. Mas aqui a coisa complica, porque ele está dizendo que a situação, o documento diz que a situação duraria por 3 anos. Duraria por 3 anos. Aqui o documento original, que você está vendo aqui, se você lê alemão, não sei se dá para você ver na tela, mas aqui que está o documento. Duraria por 3 anos. Com o acontecimento se cumprindo nos dias de hoje, nós já estamos vendo que já está aí. A situação já é realidade. A mídia disse no início que seria por algumas semanas. Fizeram a quarentena. Depois disseram que seria por 3 meses. É o que diz a mídia. Agora,
Aqui está a notícia da imprensa alemã. O que eles dizem? Estão dizendo? Eles estão dizendo que esse comunicado aqui está escrito o seguinte: é um comunicado da Alemanha, diz que as restrições como consequência do vírus nessa fase, estima-se que perdure por cerca de 2 anos. É o que está dizendo a imprensa alemã no dia de hoje. Estão dizendo que talvez a situação perdure por 2 anos. Gente, isso é muito sério. Até aqui eles acertaram em tudo que disseram, em tudo que estava no documento. Muito bem, aí está esse gráfico. É um gráfico que mostra como ocorre esse evento. Veremos o gráfico que de um lado temos o número de pessoas que adoecem em porcentagem, e na parte inferior temos um período de 3 anos. Em dias temos 360 dias, não é aqui? 360 dias, e tudo planejado para um período de 3 anos para esse vírus. Esse gráfico está no documento. A previsão de durabilidade da ação desse vírus. Eles traçaram esse gráfico há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. O documento de desdobramento que se encontra nesse pacote de informações dado à imprensa alemã, quando serão os desdobramentos? Quantas pessoas ficarão doentes? Uma pergunta. E o documento diz que o impacto seria global. O documento fala aqui das medidas para deter o vírus. Agora se impressione novamente. Eu quero chamar a sua atenção novamente para esse detalhe do documento. 7 anos atrás, eles falam da medida de prevenção, como seria. O documento diz: a primeira seria a quarentena, e especificamente a auto-quarentena. Que coisa interessante! Não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Não é isso justamente que nós estamos vendo acontecer agora no ano 2020? E os critérios são esses aí. Interessante que ele também fala, o documento fala aqui, que os críticos lá na China comunista, ao criticar, estariam desaparecendo, estariam dando fim nesses críticos. E essa verdade, ela está ocorrendo nos dias de hoje lá na China, onde é o começo de tudo, o começo dessa pandemia. O documento ele fala também, está aqui, essa questão da China. Aqui nós estamos vendo chineses, médicos, cientistas, eles estão sumindo, estão desaparecendo, porque eles estão fazendo denúncias com relação a essas coisas. Aí está. Eles dão fim neles, dizendo que foram contaminados pelo coronavírus. Todos que têm se levantado são perseguidos
e estão desaparecendo. É o que diz as informações da Bíblia. O documento já dizia isso também há 7 anos atrás, que iria ocorrer isso. Sim, gente. Outra coisa que o documento diz, que já está ocorrendo e vai se intensificar, que ocorreria. O documento diz que os direitos básicos, sim, os direitos básicos, primeiramente o documento diz aqui que haveria algo muito interessante que nós vemos no dia de hoje. O documento diz aqui que haveria isolamento e isolamento domiciliar. Não que nós estamos vendo. Você está isolado, preso na sua casa hoje, mas há 7 anos atrás esse documento que vaticinou, que previu com detalhes impressionantes, dizia tudo isso. E agora? Como é que entendemos isso? Como é que podemos avaliar uma situação dessa? Foi orquestrado tudo isso? Eu não sei. Mas a realidade é essa que está nesse documento. Diz também que o direito à privacidade em seu lar também seria seccionada. E é isso que está acontecendo. O cidadão está seccionado, está alijado. Ele não pode ir nem vir. Ele está preso. Mas o documento já dizia isso. Além disso, ele diz também que por decreto governamental, as pessoas podem ser obrigadas a se sujeitarem à vacinação. Decreto. Fala de decreto governamental. E quantos decretos governamentais nós temos visto nesses dias? Mas o documento já falava isso há 7 anos atrás. Tudo com relação ao coronavírus no ano 2020. Esse documento do governo alemão, entregue à imprensa alemã há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, está acontecendo tudo nos dias de hoje. Gente, não é de impressionar isso aí? Não é? O documento diz que a vida vai mudar radicalmente. O documento diz: não por uma semana ou um mês, e sim por anos. As férias serão canceladas ou adiadas. E será um grande impacto no setor de turismo. Olha o que o documento está dizendo, minha gente, que haveria um grande impacto no setor de turismo. Sem dúvida nenhuma, o setor de turismo foi o mais impactado com essa pandemia do coronavírus. E o documento já dizia isso. Gente, é o que nós estamos vendo acontecer. Ainda o documento ele apresenta algo muito impressionante. Nesse documento aqui ainda, dando continuidade, os efeitos que causaria essa pandemia. Diz no documento o seguinte com relação ao tráfego aéreo. E o documento diz que o tráfego aéreo, haveria uma repercussão massiva, e que o tráfego aéreo, diz aqui, só seria utilizado para levar cargas, transportar cargas, e não mais transportar pessoas.
raras exceções. O documento ainda diz sobre a questão das indústrias de navegação. O transporte de cargas continuará, mas onde houver aglomeração de pessoas, isso também seria proibido. É o que diz o documento. Você vê como o documento é detalhado e como ele se cumpre na íntegra dos acontecimentos do dia de hoje. É impressionante, minha gente. É impressionante. E diz também que o tráfego nas estradas, ou seja, o número de carros nas estradas, o documento diz, inicialmente isso aumentaria drasticamente, pois as pessoas não poderão fazer uso do transporte público. É o que o documento diz. Não é o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Isso é agravando? Não é o que nós estamos vendo? Aqui ainda na continuidade no documento, diz que haveria problemas logísticos para levar alimentos às regiões. Por quê? Aqui diz que haveria barreiras nas fronteiras, impedindo o transporte, impedindo o tráfego, seja de qualquer tipo de veículo. As guardas das fronteiras estariam ali, impedindo que as pessoas passassem de um lado para o outro. Fronteiras que há muito tempo estavam desativadas, diz o documento, elas seriam reativadas. Gente, o documento aqui em seguida diz aqui que haveria impacto maciço nas áreas médica e farmacêutica. Gente, de tudo isso que nós estamos vendo dos 2020, a produção de alimentos, diz o documento aqui, que continuaria. Nesse documento aqui, em seguida, aqui da continuação, diz que fala das redes bancárias. Os bancos continuarão as suas transações comerciais, as suas transações financeiras. Os bancos. O parlamento continuará. O sistema de justiça será afetado. Opa! Ele disse que o sistema de justiça seria afetado. Os júris não seriam mais permitidos. Não haveria mais júris para julgamento. Não seria mais permitido. O juiz vai decidir o que é certo e errado. E o júri não mais existiria. É o que o documento diz. Bem, não aconteceu isso ainda. Eu espero que isso que foi previsto nesse documento
não aconteça. Porque a situação então ficará mais do que desastrosa. Mais do que desastrosa. Quanto à coleta de lixo, nesse documento aqui fala sobre a coleta de lixo. Vai haver um problema massivo contra o trato da coleta do lixo. Pelo menos 7,5 milhões de pessoas, diz aqui o documento, falando agora da Alemanha, morreriam desse período, nos próximos 3 anos. Quer dizer que o documento mostra que não haveria uma solução viável de pôr fim a essa pandemia. Eu espero que esteja errado, mas isso é o que o documento diz. O documento reza isso. Continuando aqui, o documento está dizendo o seguinte, que haverá um aumento de roubo explosivo, como nunca. Roubo, o vandalismo tomará de conta, diz o documento. Vendas de drogas ilegais estaria na ordem do dia, diz o documento. Contrabando seria um negócio sem controle. E o ataque contra a sociedade civil. Aqui, sem dúvida nenhuma, entrariam os black blocs, entrariam as facções. Realmente, caros irmãos, os black blocs, as facções, o mundo se tornará, nas palavras aqui contidas nesse documento, o mundo se tornará um caos. Não haverá mais segurança para a família, para o cidadão. É o que diz esse documento. Aqui eu encerro para o quê? Uma análise desse documento. Mas eu não quero sair deste assunto sem antes de apresentar uma saída. Uma saída. Tem uma saída. Tem uma saída para nós. Se nós quisermos, nós podemos sair dessa situação. Nós podemos sair dessa situação. E eu sei que você gostaria de sair dessa situação. Nós estamos vendo um tempo que os países estão se movimentando para se defender e para controlar a massa. Os grandes, os homens que estão à frente do poder, eles estão se movimentando. Nós já vemos prenúncios, como por exemplo, Israel. O que Israel está fazendo nesses dias? Não é só Israel, mas o mundo todo está articulando para isso. Os líderes do mundo. Israel, ele agora está controlando a comunicação do povo. É o que diz essa notícia, o The Times of Israel. Aqui diz o seguinte: o governo aprova vigilância em massa por telefones israelenses. Nos telefones israelenses, todo o telefone do cidadão israelita está sendo controlado. Foi aprovado pelo governo o controle para conter o coronavírus. Controle aperfeiçoado. A tecnologia já está toda estruturada para isso, como se tivesse atrevindo o acontecimento. Nós sabemos como a China tem um controle total dos seus cidadãos. No mundo todo estão com esse sistema tecnológico já montado e sendo cada dia estruturado para o controle do cidadão. Todo mundo será controlado. Controle para vigiar as multidões no mundo inteiro. Esse documento que nós apresentamos aqui
Esse documento que foi entregue pelo governo alemão há 7 anos atrás, foi entregue à imprensa alemã. Ele, na realidade, esse documento é um projeto que está sendo seguido. Na realidade, por trás de tudo isso está a nova ordem mundial, que tanto se falou, que tanto se criticou, chamando de teoria da conspiração. Mas é uma realidade nos dias de hoje. Se falou tanto e agora está se cumprindo. É uma realidade no dia de hoje. É possível, queridos amigos, que já estejamos no início da grande tribulação. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Existe uma esperança. Mas antes de falar sobre isso, sobre essa esperança, para terminar as nossas considerações, eu queria chamar a sua atenção para a palavra de Deus agora. A razão de tudo isso está acontecendo é porque o homem se rebelou contra Deus. E a razão está aqui. Isaías capítulo 24 está escrito assim, e nós lemos assim na palavra. Olha a razão. Isaías capítulo 24, versículo 3 em diante, mostra como chegaria à terra a situação que ela se encontra. Tudo foi dito pelo profeta de Deus, que a terra chegaria a esse tempo caótico, mundialmente. E aqui estão as palavras do profeta, reportando aos dias que estamos vivendo. Ele diz, Isaías 24, verso 3 e diante, diz: a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlaguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Olha aqui a razão. Por que ela está contaminada? Porque ela transgride as leis, transgride a lei de Deus, transgride as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Continua a palavra dizendo no verso 7: por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Plantei o vinho, enlaguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Olha aí, aqueles que estavam de coração alegre, na folia do carnaval, na folia de tantas coisas, agora estão gemendo. Aí diz assim: cessou o fogueiro. Verso 8: o fogueiro cessou. Cadê as festanças? Cadê os embalos da noite? Cadê o carnaval? Cadê? Cessou o fogueiro dos tamboris. Olha aí as músicas, né? Samba, né? Cessou o fogueiro dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Cadê a alegria do som, dos instrumentos, não? Dos cantores, dos ídolos? Aí continua, verso 9: já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas. Olha aí, não é o que está acontecendo no dia de hoje? As ruas caóticas, sem ninguém, as casas fechadas, todo mundo presos, engaulados.
as casas fechadas. Ninguém já pode entrar. Ninguém pode entrar. Se alguém chega, atende de fora. Não se aproxima, não abraça, não aperta a mão. Não, ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Grita um povinho nas ruas. Fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Cadê o prazer? Cadê as praças de alimentos? Cadê os encontros para danças, para baladas? Cadê o entretenimento? Cadê as praias? Acabou-se o prazer. Na cidade reina a desolação. E a porta está reduzida a ruínas. É o que diz o profeta. Eu queria chamar a atenção dos filhos de Deus. Homens e mulheres sinceros, espalhados nesse mundo. Existe aqui uma palavra de uma serva do Senhor. Ela diz o seguinte: olha o que ela diz. Repetidas vezes, o Senhor tem instruído que o nosso povo deve tirar as suas famílias da cidade, levando-as para o campo onde possam produzir as suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes: sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Lar Adventista, página 141. Isso aqui, esse conselho, esse chamado a essa responsabilidade, essa necessidade, foi dado há mais de 100 anos atrás para o povo de Deus. Mas se calou durante essas dezenas de anos que se passaram, quase um século, mais de um século, se calou, praticamente se calou nos púlpitos. Não foi dado mais o clamor, a demonstração, o chamado para o povo de Deus sair das cidades. Hoje está um pouco difícil, sabe? Porque isso exige planejamento. Vocês devem muito aos líderes religiosos, e no longo da história desse movimento religioso, vocês poderiam ter trombeteado, ter avisado os seus membros, os quais vocês eram responsáveis de suas vidas, das suas almas, e vocês não avisaram. Mais de 100 anos atrás foi dado esse conselho, para que esse conselho fosse repetido continuamente nos arraiais do povo remanescente, do povo de Deus. Sabe, queridos, é um tempo por demais precioso e decisivo esse do que nós estamos vivendo. É um tempo como nunca houve. Ainda tem outro pensamento da serva do Senhor que diz: ao mesmo tempo que a anarquia está tentando varrer toda a lei, não apenas a divina, mas também a humana, e centralizando todo o poder numa vasta combinação de enriquecimento de povos, a custo de muitos, a combinação das classes mais pobres para a defesa dos seus interesses. O espírito de inquietação, de tumulto, derramamento de sangue, em todo o mundo a disseminação dos mesmos ensinamentos que levaram à Revolução Francesa, participando para
envolveu o mundo inteiro em uma luta semelhante à que convulsionou a França. Quais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens de hoje para permanecer no meio dessa convulsão? Eles devem alicerçar o caráter. Tudo vai ser controlado. É preciso tirar a família das cidades. É preciso tirar a família da cidade. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Ainda é tempo ainda, apesar de estarmos no limiar, já estamos no começo da grande tribulação. Mas que Deus tenha misericórdia de cada família, de cada fiel, de cada pessoa do seu povo. Hoje, se ouvir sua voz, não dure essas vossas corações. Buscar o Senhor quando você pode achá-lo e invocar enquanto Ele